no escritório de Marcos Bernardelli para fazer algumas perguntas escolares sobre a sua candidatura e sobre as eleições. Bom, o que vai te levar a ser candidato a vereador de Campinas? Ana Carolina, para ser bem objetivo, foi o inconformismo com tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos com a nossa cidade. Eu já fui candidato a deputado 4 vezes e nunca candidato a vereador. Mas em virtude de tudo que aconteceu aqui em nossa cidade, eu achei por bem colocar o meu nome à disposição da população e dos eleitores. O inconformismo. Porque o que fizeram com a nossa cidade foi uma injustiça. Lamentavelmente, políticos despreparados, mal intencionados, macularam a nossa cidade, o nome da nossa cidade, a nossa população. E foi por esse inconformismo que eu coloquei e estou colocando meu nome à disposição dos eleitores em Campinas. Antes de vereador, o senhor pensava nisso? Eu pensava e consegui, Gabriela. Eu sou de uma cidadezinha mais do interior, eu vim para cá com 17 anos para estudar, eu queria ser advogado. E graças a Deus, são 32 anos de plena atividade profissional. E dentro da minha classe, dentro dos advogados de Campinas, eu já fui secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em nossa cidade e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Campinas. Então, antes eu pensava e consegui ser. Tá bom? Você acha que você vai ser eleito vereador de Campinas? Estou fazendo de tudo. Estou trabalhando bastante. Faço de 8 a 10 visitas todos os dias, porque não é, ou não são, melhor dizendo, as placas, os cavaletes, os carrinhos que vão eleger uma pessoa. Isso faz parte de um contexto. Nas minhas reuniões que eu inicio todo santo dia às 7 horas da manhã e termino às 10, às 11 horas, eu discuto os problemas de Campinas. Eu discuto o envolvimento dos nossos vereadores em tudo que aconteceu. A omissão desses vereadores que não cumpriram com o seu papel. Porque se eles tivessem, a grande maioria deles, se eles tivessem cumprido com o papel de fiscalizar o executivo, o prefeito, muito do que aconteceu da corrupção aqui em nossa cidade não teria acontecido. Com que instrumentos o senhor trabalha em relação à política? Olha, com a honestidade, com a transparência. Esse é um instrumento que não deve faltar, com a ética. Você deve ser pontual, você deve ser claro, objetivo, olhar nos olhos do seu interlocutor, ter proposições e compromissos que você tem condições de cumprir, para que não seja tido como demagogo, como mentiroso, porque nós estamos cansados de políticos desse naipe. Quais são os piores problemas que você vê na nossa cidade? Hoje, em virtude do que aconteceu, se você fizer uma análise, Ana Carolina, de um todo, Campinas está paralisada. Nós não temos esportes, nós não temos lazer, os nossos teatros estão todos fechados, a saúde pública em Campinas está a desejar, os nossos postos de saúde faltam recursos humanos em alguns, em outros faltam medicamentos, o transporte coletivo é aquele que ainda você pode dizer que está funcionando de uma certa forma mais adequada, mas os problemas são muitos. E o problema maior do futuro prefeito é a dívida que essa administração corrupta deixou para a nossa cidade. Quais faculdades o senhor fez? Eu fiz uma única faculdade. Eu fiz a faculdade de Direito, iniciei a minha faculdade de Direito na faculdade FADIPA, Faculdade de Direito Padre Anchieta, em Jundiaí. E concluí o curso na faculdade de Bragança Paulista, que muito me honro de ter ali me formado também, porque foi uma união dessas duas universidades que me deu todo o alicerce para poder ser um advogado, pelo menos dentro da razoabilidade que a advocacia exige o exercício desse mistério. Como e quando que você começou sua carreira política? A minha carreira política eu comecei em 1984, mas era carreira política classista. Eu comecei, depois que me inscrevi na OAB, para você ser advogado,
Ana Carolina, se seu papai sabe disso, nós temos que passar no exame da ordem. E eu passei no exame da ordem e fui galgando os degraus em comissões, em diretorias. E em 1993, eu me elejo secretário-geral da OAB Campinas. Exerci o mandato em 93 e 94. Em 1995, eu me elegi presidente da OAB. Eu fiquei em 95, 96 e 97, como presidente da subseção. Então é uma política classista. Em 2003, eu me elegi conselheiro estadual da OAB. O que significa dizer? Como se fosse um deputado estadual. O conselheiro estadual representa todos os advogados do Estado e tem um conselho lá em São Paulo, que é a subseção seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, da capital do Estado de São Paulo. Comecei aí a minha carreira política classista. E depois eu fui galgando e me interessando a respeito da política partidária, porque são paralelos. Fui candidato a deputado estadual já por 4 vezes. Na penúltima eleição nós conseguimos obter 12 mil votos. Na última eleição, só aqui em Campinas, nós fizemos 5.200 votos. Mas foram campanhas com amigos, com irmãos, porque eu nunca tive o apoio de nenhum político no exercício do mandato. E da mesma forma estou fazendo esta campanha agora, visitando amigos, visitando conhecidos, parentes, irmãos, e é fruto desse nosso trabalho, todo o trabalho que eu desenvolvi na advocacia aqui em Campinas, que eu tenho à prova agora que colocar. Nós temos também um envolvimento com muitas instituições sociais. Eu, particularmente, sou diretor da Casa da Criança Paralítica em Campinas. Tudo isso vai fazendo com que você se envolva com políticos e com as coisas da política, mas de forma sadia. Em relação à corrupção, todos os políticos dizem acabar com ela, mas no final muitos deles acabam virando corruptos. O que você faz em relação a isso? Gabriela, essa é uma pergunta muito simples de responder. O ser humano ele não se torna corrupto porque entra na política. Antes de ser político, ele já é corrupto. Ele já tem má fé, má índole. Então, o sujeito, para se eleger, ele esconde essas má intenções. Mas ele já vem, talvez até do berço, pela má educação e pela má formação. Então, o que eu aconselho? Quando formos escolher um candidato, vamos ver o passado dele. Ver se na vida dele, como na nossa vida de advogado, se eu tenho alguma representação na OAB, por serviço mal prestado, se eu tenho alguma representação na ordem porque me apropriei de algum cliente, de algum dinheiro, de algum numerário de um cliente meu, se eu dei prejuízo a algum cliente por serviço intencionalmente mal feito, se eu pactuo com alguma forma de malversação em algum serviço que eu faço, porque se eu assim procedo aqui como advogado, com certeza eu vou proceder também como político. Então não é a política que faz o corrupto, é o ser humano corrupto que está adentrando a política. É evidente que ali a situação fica mais exposta. Por quê? Porque ele vive com o dinheiro público, ele trata das coisas públicas. Mas a corrupção, ela já vem talvez do próprio berço, do meio onde vive, da maneira como procede. Penso eu assim. Qual a empresa pública que você acha mais difícil de lidar? Hoje em Campinas, uma empresa pública, eu acho que algumas situações são delicadas. No caso da INDEC, na minha concepção, essa fábrica de multa que virou a nossa empresa municipal de desenvolvimento é um equívoco. Na minha concepção, como digo, eles deveriam sim estar tratando de uma educação, de algum reparo inicial, mas virou-se ali uma fábrica de multas. No caso da CETEC, várias são as reclamações de pessoas que se utilizam daqueles serviços. Cada empresa pública tem o seu equívoco, mas a maioria das vezes são dirigidas por pessoas que nada têm a ver, são pessoas nomeadas por prefeitos que por ali passaram e não tem nenhum compromisso, mas os funcionários de carreira dessas empresas sabem muito bem representá-las. Na minha concepção, quem deveria dirigi-las seriam realmente os funcionários de carreira, não as nomeações por interesse político ou interesse partidário.
Já participei. Campanhas próprias, 4 minhas, como eu disse. Mas já ajudei em muitas campanhas. Eu vivo essa picada que poucos conseguem viver de forma sadia. Mas graças a Deus por todas passei, nunca tive nenhuma mancha em minhas campanhas, nunca tive uma representação na justiça eleitoral que viesse a ser reparadora de um ato que eu cometi de forma ilícita ou administrativamente irregular. Já participei de várias, eu tenho uma certa experiência. Eu tenho dito que você conhece o verdadeiro ser humano, dizem uns que é comendo 1 quilo de sal, mas não é. Você conhece o homem que eu digo aqui, mulher e o homem, numa campanha eleitoral. Porque o sujeito, quando não presta, ele se revela. Agora, aquele de boa índole, ele vai ficar ao seu lado, ele vai te ombrear, vai te defender e vai seguir. O resultado é consequência do trabalho. Mas eu tenho algumas campanhas já de vivência e de participação. Tá bom? Bom, obrigada pela sua atenção. Espero que você seja eleito. Olha, eu estou à disposição de vocês. Eu acho que vocês estão de parabéns por se envolverem nessas questões de campanha política e de campanha eleitoral, porque a nossa geração, ela foi tolhida por causa do movimento de 64. Poucos tiveram a oportunidade e a chance de sair e se manifestar. Nós tivemos um período nebuloso há tempos atrás, e vocês, com toda certeza, representarão o nosso futuro. Vocês estão no caminho certo. Continue dessa forma, interessado pelas coisas da política, porque tudo gira no entorno e no contexto da política. Obrigada. De nada, sempre às ordens.